eu quero falar sobre a igreja, mas não de acordo com a minha visão, mas de acordo com a visão do apóstolo Pedro. Aliás, Pedro foi o fundador da igreja. Depois de Cristo, foi ele sim que deu o pontapé inicial. E a igreja no dia de Pentecostes nasceu, e lá estava a liderança do apóstolo Pedro. E através da liderança dele, a igreja nasceu firme, sólida, nasceu uma igreja poderosa. 3.000 almas receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Portanto, nós respeitamos a experiência de Pedro. Pedro diz aqui, no versículo 4, ele diz: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra viva que foi rejeitada pelos homens é o Senhor Jesus Cristo. E se Jesus Cristo foi rejeitado pelos homens, quanto mais a sua igreja seria e é rejeitada por este mundo. Vós também, não só Jesus é chamado de pedra viva, mas nós também somos chamados de pedras vivas. Sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva, nós somos pedras vivas, nós somos a igreja. Agora, você já ouviu falar da igreja local? Você já ouviu falar da igreja universal? A igreja universal, no caso, é uma igreja invisível. Ela existe. Ela é composta por todos os homens e mulheres salvos, desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, até os dias de hoje, até ao arrebatamento da igreja. Só Deus pode vê-la, só Deus a conhece. E através dos séculos, através dos anos, através do tempo, Deus consegue enxergar cada ser humano lavado no precioso sangue de Jesus Cristo. E nós compomos a Igreja Universal, tanto nós que estamos vivos, como aqueles que já morreram em Cristo, cujas almas estão na presença de Deus no céu. Nós formamos uma igreja invisível. Mas esta igreja invisível, por mais bonita que seja, ela não edifica, ela não constrói, ela não abençoa, porque ela é invisível. Deus não faz questão tanto da igreja universal invisível, como ele faz questão da igreja local. Aqui eu posso ver, aqui eu posso tocar, aqui eu posso enxergar. A igreja na qual eu estou nesta noite, amém, irmãos? Esta é a igreja que abençoa, esta é a igreja que edifica, e ela existe para adoração, louvor e serviço a Deus. E é este tipo de igreja pela qual nós lutamos, pela qual nós trabalhamos e a qual nós defendemos. Não é a igreja de todos, mas é a igreja de alguns, que Deus colocou juntos para adoração, serviço e louvor. Eu digo que todo trabalho cristão é em vão sem o apoio de uma igreja local. É em vão sem o apoio da igreja que envia, da igreja que ora, da igreja que permite que aquele trabalho seja executado. Há muitas pessoas desprezando a importância da igreja, mas ela é importante. A Bíblia diz, tão importante, que Jesus Cristo derramou o seu sangue por ela. E o Novo Testamento, ele vê a igreja de diversas formas, dando-lhe nomes. E o primeiro nome da igreja local, dentro do Novo Testamento, é o nome Irmandade. Você sabia que nós somos uma irmandade? Talvez você não goste de ser chamado de irmão ou de irmã, e eu não o culpo por isso, mas nos tempos bíblicos, nós éramos chamados de irmão, irmão Paulo, irmão Pedro, irmã Lídia. Também nós éramos chamados de servo, servo Paulo, servo Pedro, servo Lídia. Nós não éramos chamados de missionários, pastores, muito menos apóstolos e bispos, amém, irmãos? Nós éramos chamados de servos e de irmãos.
Eu tenho colegas de infância, de juventude, que até hoje não me chamam de pastor Rômulo, mas de Rômulo ou de irmão Rômulo. E eles me perguntam: Rômulo, tudo bem com você? E eu sempre digo: tudo bem. Por quê? Porque eu quero ser bíblico. E biblicamente falando, nós sempre nos tratávamos como servos. Amém, irmãos? Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmandade significa uma coisa muito mais séria. Veja o que Paulo disse: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E alguém se lembra o que a palavra comunhão significa? Eu ensinei no último culto de domingo à noite. Comunhão é a palavra grega koinonia. E a palavra comunhão, koinonia, ela significa participação. Pessoas dizem: pastor Rômulo, eu quero ter comunhão com o irmão. Então venha participar dos cultos da igreja. Amém, irmãos? Ou eu quero ter comunhão com o irmão durante a semana. Vamos trabalhar juntos. Koinonia é comunicação, é distribuição, ou seja, é uma palavra bem diferente da que nós conhecemos hoje em dia, usada para lazer e confraternidade. Nada de errado. Eu gosto de lazer, eu gosto de confraternidade. Mas a palavra bíblica comunhão, koinonia, significa eu participo, você participa. Ele participa, nós participamos. Vós participeis. Amém, irmãos? É participação. Portanto, koinonia é impossível quando nós não temos a mesma doutrina, quando nós não temos a mesma filosofia, quando nós não temos a mesma missão. Amós 3:3 diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? E qual é a resposta? Não. É muito importante que você e eu estejamos dentro da mesma comunhão, da mesma koinonia, porque nós precisamos de um mesmo pensamento. Em segundo lugar, o Novo Testamento vê a igreja como um corpo. E eu gosto desta analogia. Por quê? Porque o corpo, irmãos, para funcionar bem, ele precisa estar em harmonia com todos os seus membros. Na segunda-feira à noite, eu fiz uma loucura. Eu levei alguns jovens lá para o Iguatemi Shopping. E eles me convenceram a pular com eles no jumping. Lá tem aquele pula-pula, não sei se os irmãos já viram. E eu fui com os jovens. As nossas moças, muito decentes, elas estavam de vestido ou de saia, porém com uma calça, um leg por debaixo, e nós fomos pular. E pulamos, e pulamos. E na hora eu estava quente, não percebi nada. Pulei, caí, pulei. E eu não queria deixar por menos. O que esses meninos faziam, eu queria fazer também. Na manhã seguinte, irmãos, eu travei. Nunca senti tanta dor na cintura como eu senti ontem e ainda estou sentindo agora. Que dificuldade para entrar no carro. Que dificuldade para sair do carro. Tive que tomar um remédio, um mata-leão, paracetamol, anti-inflamatório e tudo mais, para suportar a dor da segunda-feira à noite. Mas, irmãos, não é verdade que se o único membro do corpo perece, o corpo inteiro perece? Nós temos uma filosofia que é muito bíblica em nossa igreja. Quando o irmão cai em pecado e é necessário disciplina, nós todos caímos com ele e nós todos somos disciplinados com ele. Quantas vezes um irmão chorando porque caíra em algum pecado, ali no meio da diretoria da igreja, nós nos abraçamos e choramos com ele. E eu, como pastor, peço perdão, porque falhei em algum momento, e os diáconos pedem perdão, onde eles também falharam, e nós nos abraçamos e sentimos a dor daquele irmão, porque a dor dele, o sofrimento dele, é a nossa dor, é o nosso sofrimento também. Eu gosto muito
da descrição bíblica de corpo, onde a palavra de Deus ensina que o olho não pode ter inveja da boca, que não pode ter inveja do pescoço, que não pode ter inveja dos braços, que não podem ter inveja das pernas e que não podem ter inveja da cabeça. E eu creio que quando cada um de nós ocupa o seu devido lugar dentro da igreja, com humildade, sem ambição, Deus abençoa aquela igreja, Deus abençoa aquele corpo e aquela igreja vai para a frente. Mas o Novo Testamento também chama a igreja de noiva. E a noiva fala de pureza e fala de fidelidade. Amém, irmãos? É muito importante que haja entre nós compromisso. Compromisso. O irmão Wesley, ele é um jovem seminarista, e ontem nós saímos para distribuir propagandas da igreja, e eu disse para ele: Esdras, um dos maiores problemas hoje do cristianismo, um dos maiores problemas dentro das nossas igrejas é a falta de envolvimento, é a falta de compromisso. E aí nós ligamos o rádio na BBN Internacional, e eu estava pregando justamente sobre isso. Uma mensagem que eu preguei há 6, 7 anos atrás, falando do problema da falta de compromisso entre o povo de Deus. Mas veja o que Paulo disse: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fidelidade significa: pode contar comigo. Fidelidade significa: estou disponível. Não é o que uma noiva diria para o noivo? Pode contar comigo? Sou sua, só sua, serei fiel. Mas o Novo Testamento também chama a igreja de edifício. Edifício, prédio. E quem é o alicerce da igreja local? Pegue o seu dedo, faça assim, e agora aponte para você. Eu sou o alicerce da igreja local. Amém, irmãos? Lembre-se, nós somos pedras vivas. E a pedra ali é a pedra de alicerce. Pedro disse: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Todo edifício bem construído tem alicerce, tem pilares, tem paredes, que somos nós. Alguém certa vez chegou e perguntou para um membro de igreja: a sua igreja é forte? Sim, a minha igreja é muito forte. Quantos membros há nela? Nós somos em 76 pessoas. Só 76 pessoas é pouco. Como que pode ser uma igreja forte? São todos esses membros pessoas ricas? Não, na verdade, nós somos, na grande maioria, pobres. Então, como pode ser uma igreja forte com apenas 76 pessoas pobres? Nós somos fortes porque não criticamos uns aos outros, amamos uns aos outros, somos dizimistas fiéis, participamos da promessa de fé para missões, estamos nos cultos da nossa igreja, e o que é necessário, nós fazemos para a honra e a glória de Deus. Quantos concordam que é uma igreja forte? Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Por isso, nós vamos ver rapidamente nesta noite, se o tempo nos permitir, 3 descrições sobre a igreja, que toda a igreja deveria possuir, inclusive a nossa. E a primeira das descrições, Pedro nos mostra no verso 9, é a dignidade da igreja. Irmãos, nós estamos num lugar digno. Este lugar é digno. Este é um lugar de respeito. Este é um lugar de reverência. Mas vós sois a geração eleita. Preste atenção neste termo, geração eleita.
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita literalmente significa uma raça selecionada e escolhida, assim como o Israel do Velho Testamento foi escolhido. O Israel do Velho Testamento foi selecionado como povo de Deus, agora a igreja também foi escolhida como povo de Deus. E isto não é pouca coisa não, é um privilégio fazer parte da geração eleita, é um privilégio ser parte do sacerdócio real. Mas observe que uma igreja, ela só é digna se ela cumprir o seu papel sobre a face da terra. E o primeiro papel dela, ela cumpre o seu sacerdócio. Sacerdote era alguém que intercedia. Quando eu penso no sacerdote, eu penso em Arão. Ele intercedia, ele entrava uma vez por ano no lugar mais santo, no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E era necessário amarrar-lhe uma corda na cintura. Caso ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar e tirá-lo, mas poderiam puxá-lo com a corda. Só ele tinha permissão de uma vez por ano entrar no lugar mais santo, Santo dos Santos, mas antes disso, ele tinha que fazer propiciação pelos seus próprios pecados. Ele tinha que se purificar, ele tinha que confessar, e só depois ele podia entrar, e entrava morrendo de medo, porque não tinha garantia que podia sair vivo dali, se houvesse algum pecado, alguma coisa feia em sua vida, que não havia sido tratada corretamente diante de Deus. E agora, Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, que eu e você somos sacerdotes também. Gente, isso não é pouca coisa não, isso é muita coisa, amém, irmãos? Nós nos tornamos sacerdotes. Significa que o nosso maior papel como igreja é interceder. Nós estamos aqui para interceder uns pelos outros, interceder pelos perdidos, interceder pelos salvos também, clamar diante de Deus pela vida, pela salvação das pessoas. Por isso que uma igreja que não se importa, ela está perdendo uma de suas principais funções, que é justamente a de interceder. Nós tivemos alguns casos de câncer em nossa igreja em Goiânia, e num desses casos, na hora que o médico pegou os bons resultados de uma irmã, ele disse, Deus deve nos amar bastante, permitindo esses bons resultados. Quando ela me disse isso, eu disse, não é que Deus ama vocês bastante, é que Deus tem ouvido a intercessão da nossa igreja. A nossa igreja tem intercedido por ela, tem orado por ela, tem clamado por ela. Eu não vou dar a glória para o médico, amém, irmãos? Eu sei que a glória pertence a Deus. O sacerdote entrava na presença de Deus para pedir bênçãos, não só espirituais, mas físicas, materiais também. O sacerdote intercedia pelo bem de outras pessoas. Nós somos um sacerdócio real. A nossa igreja existe para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Por isso que, quando um pintor foi selecionado para fazer um quadro que demonstrasse uma igreja em ruínas, todo mundo pensou que daquele quadro iria sair uma tempestade, a igreja em pedaços, telhado ao chão, vidros quebrados, bancos podres, piano inutilizado. Nada disso. Ele, na verdade, pintou um edifício magnífico, lindo. Uma igreja de vidro, uma igreja de mármore, uma igreja com bancos de veludo e o púlpito 100% de acrílico. Mas dentro da igreja só havia 2 senhoras, velhinhas de idade, ajoelhadas orando a Deus
enquanto que todos os outros irmãos da igreja estavam brincando, papeando do lado de fora da igreja, porque na opinião daquele pintor, esta sim é uma igreja em ruína, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca Deus, que não intercede e que não está cumprindo o seu sacerdócio real. Nós temos esta função da parte de Deus, e não é brincadeira. A igreja digna, ela cumpre o seu sacerdócio. Segundo, ela cumpre a sua missão missionária. Deus tem nos dado uma missão. Nós acabamos de nascer e já temos aí uma missão tremenda sobre as nossas costas. Pedro deixou claro, mas vós sois a geração escolhida, a geração eleita. Amém, eu gosto disso. A nação santa, a nação separada, o povo adquirido. Agora Pedro diz, por quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão da igreja, irmãos, é anunciar o poder do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, evangelizar o perdido. Agora, eu não sou uma pessoa mística. Nós não nos utilizamos de sensacionalismo para granjear pessoas. Mas há coisas que acontecem em nossas vidas que só Deus explica. Amém, irmãos? Só Deus explica. Há alguns anos atrás, e não faz tanto tempo assim, eu estava aqui em Ribeirão Preto, tinha hora marcada para chegar em Goiânia. Meu pai, que mora em Ribeirão Preto, estaria viajando conosco. Ele disse, temos que passar por Araguari. A esposa de seu primo está com câncer terminal e você precisa falar de Cristo para ela. Na hora eu pensei, não tenho tempo. Eu tenho um horário marcado para chegar em Goiânia. Não conheço a esposa do meu primo, mal conheço o meu primo, mas o meu pai me disse, ela pode morrer a qualquer momento e você precisa falar-lhe de Cristo. Contra a minha vontade, lutando contra a minha carne, fomos. Chegamos em Araguari, entramos na casa dela. Ela já estava toda deformada porque o câncer já havia avançado para o rosto, para a face. Mal podia falar, né? Não é, Raquel? Mal podia falar, com a boca já um tanto danificada. Mas ela olhava para mim com os olhos mais profundos que uma pessoa pode olhar para outra. Quando eu entrei na casa dela, eu vi estátuas, né, católicas. Eu vi que ela era uma devota católica. Eu vi que ela era muito católica, praticante. E eu pensei, como que eu posso testificar para ela? Como que eu posso mostrar-lhe que a salvação não é pelas obras, que só Jesus Cristo salva, sem ofendê-la? Mas eu não tive muito trabalho, eu preguei o evangelho, quando eu fiz o apelo, ela disse que iria aceitar a Cristo, só porque naquela manhã, se ela estava dormindo ou não, eu não sei, ela teve uma visão, que Deus iria mandar um homem na casa dela, de óculos, cabelos pretos, pele clara, para lhe dizer o que ela precisava fazer antes de morrer. E eu perguntei para ela quem que era este homem, ela disse, é você. Eu preguei-lhe o evangelho e ela aceitou a Cristo. Um mês depois, ou 2 meses, né? Ela veio a falecer. Meus irmãos, Deus tem poder. Mas nós temos que cumprir o nosso papel. Nós estamos aqui para interceder. Se nós não intercedermos por essas pessoas, quem vai? Portanto, fazemos parte de uma igreja digna, que cumpre o seu papel de sacerdote, que cumpre o seu papel de missionária. Caso contrário, nós seremos mais uma igreja. Ribeirão não precisa de mais uma igreja. Amém, irmãos? Ribeirão precisa de uma igreja que faça a diferença.
Eu ainda tenho mais 10 minutos. Se você me der este tempo, eu prometo que vai ser proveitoso. Uma igreja digna. Em segundo lugar, Pedro destacou a devoção daquela igreja, ou a devoção da nossa igreja. Ele disse que nós somos um sacerdócio real. Real por quê? Porque em Apocalipse, Jesus disse que nós somos feitos reis e sacerdotes. Uma igreja, um povo, chamado para ser rei, para ser sacerdote. Como já vimos, né? A função mais importante do sacerdote é a de interceder. Veja o que diz Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Quando? Significa que se você perder a hora da oração, mesmo orando depois, você não será ajudado. Isso não é sério? Se você perder a hora da oração, mesmo orando depois, não vai ver os resultados. Isso é sério. E Hebreus diz misericórdia. Você e eu, nós não entramos no trono de Deus para alcançarmos justiça. Já vi crentes dizendo assim: Deus é justo, Deus vai fazer justiça. É errado. Sim, Deus é justo. Sim, Deus vai fazer justiça. Mas você, como crente, não busca justiça, não ora por justiça, porque justiça é inferno. Justiça é condenação. Nós oramos por misericórdia. Amém, irmãos? Nós entramos no trono da graça de Deus para alcançar não justiça, mas misericórdia. Porque justiça, nenhum de nós poderia ficar vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que são os sacrifícios espirituais? Veja 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, o que são os sacrifícios espirituais? Primeiro, e eu termino com isso, eu prometo, vou terminar nestes pontos. São os sacrifícios de gratidão. Quantos aqui são gratos? Digam amém. Gratos pelo quê, pastor Rômulo? Pela salvação, pelo perdão de pecados, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pela igreja, pela vida, por Jesus Cristo. O salmista disse: oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. É quando você agradece a Deus nos piores momentos da vida. Como Jó, por exemplo, que depois de perder a saúde, perder os filhos, perder as riquezas, ainda adorou a Deus. Ele era masoquista? Não, mas ele era grato, ele conseguia ser grato nos piores momentos da vida. E também sacrifícios espirituais são os sacrifícios de louvores. Agora Hebreus diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você sabia que a música foi criada por Deus? Ainda que hoje em dia ela esteja sendo mal utilizada, né, para agradar a carne dos homens, a música foi criada por Deus. E através dela nós o louvamos. Os nossos lábios foram feitos para louvar a Deus, para confessá-lo. Mas quantas vezes pessoas ficam de lábios cerrados durante os louvores? Pior ainda, quantas vezes pessoas estão mentindo com os seus lábios? Elas cantam: eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim, este tesouro vale mais que tudo, vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que eu. Vale mesmo? Muitas vezes nós estamos cantando sem prestar atenção nas palavras que estamos dizendo. Mas, irmãos, lembrem-se,
uma igreja digna, uma igreja de devoção. Ela oferece sacrifícios de gratidão, sacrifícios de louvores. E, por último, sacrifícios de nós mesmos. Romanos 12, 1 a 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifícios. Hoje em dia é tão fácil, né? Se locomover de um lugar para o outro, mas na minha época de criança e de jovem, eu tinha que andar vários quilômetros para chegar à igreja. Quando não, eu tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar à igreja. Hoje, se alguém tem que andar a pé ou pegar ônibus, não vai na igreja. Não vai na igreja. Falta sacrifício da nossa parte. Eu me lembro de um missionário que queria muito a ajuda de uma igreja. Ele foi para o pastor, telefonou e disse: pastor, eu sou um missionário e eu preciso da ajuda da sua igreja. Posso visitá-los? Posso compartilhar o meu ministério com vocês? O pastor disse: pode. Vou marcar um horário para você vir ao meu escritório. 3h da manhã. Eu quero que você chegue aqui às 3h da manhã. Amanhã mesmo. O missionário não fez nenhuma pergunta, disse: estarei lá. Às 3h da manhã, o missionário chegou na igreja, o escritório já estava aberto, ele entrou, se sentou. Ficou ali esperando. O pastor só apareceu às 8h da manhã. Quando chegou, bom dia, o missionário não reclamou de nada. O pastor perguntou: quanto que é 2 mais 2? O missionário respondeu: é 4. E como que se soletra a palavra amor? A-M-O-R. Parabéns, você passou no teste. A nossa igreja irá ajudá-lo a partir de agora no seu projeto missionário. Quando ele falou com a igreja, o pastor disse: irmãos, é esse tipo de missionário que nós queremos sustentar. Esse missionário, ele não tem nenhum tipo de orgulho. Este missionário não tem amargura. Este missionário simplesmente é uma pessoa que se esvaziou. Pedi que ele viesse às 3h da manhã, ele chegou pontualmente, deixou sua cama quentinha, apesar do frio e da chuva, compareceu. Fiz perguntas que uma criança saberia a resposta, mas ele não se ofendeu. E me tratou bem o tempo todo e não perdeu a compostura. É esse tipo de missionário que nós queremos ajudar e que nós queremos apoiar. Sabe por que o missionário fez isso? Porque ele era um sacrifício de si mesmo a Deus. Amém, irmãos? Ele sacrificou a si mesmo a Deus. Quando nós nos sacrificamos a Deus, nós não temos direito algum. Porque nós já concedemos todos os direitos a Deus. Portanto, irmãos, esta é a igreja. Este é o papel da igreja sobre a face da terra. Você quer fazer parte de uma igreja assim? Melhor dizendo, você quer ser uma igreja assim? Porque a igreja sou eu. Você é a igreja, nós somos a igreja. Mais uma vez, Pedro disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja depende de mim, depende do que eu sou e depende do que eu faço. Vamos sair daqui nesta noite com essa convicção: eu sou a igreja e eu vou fazer a minha parte.